Olá, crianças! Vamos para a nossa segunda aula da semana sobre o conteúdo gênero textual. Agora nós vamos estudar em específico o gênero textual carta. Vamos aprender as características desse gênero. Carta pessoal. A carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas para se comunicar. Nelas, as pessoas contam novidades, enviam e recebem notícias, dentre outros assuntos. Apesar de hoje nos comunicarmos por recursos tecnológicos como o WhatsApp, as cartas ainda são um instrumento de comunicação bastante utilizado. Há algum tempo atrás, quando as pessoas queriam contar uma notícia, uma novidade, trocar alguma informação, avisar alguém sobre um fato acontecido na família ou algum conhecido, elas escreviam este assunto num papel e enviavam a essas pessoas. Quem que se responsabiliza por enviar essas cartas? Os correios. Chegando na cidade do destinatário, quem é o responsável por entregar esta carta na casa do destinatário? Os carteiros, né? Então as pessoas enviavam as cartas. As cartas elas demoram dias para chegar, porque é o correio que faz esse transporte. Hoje ainda se utilizam as cartas para se comunicar, só que com menos frequência. Por quê? Porque hoje nós temos os recursos digitais. E ele é muito mais rápido, nós conseguimos falar com as pessoas olhando no olho delas, mesmo que seja na tela do celular, não é? Também tem o telefone, que nós podemos ligar, ouvir a voz das pessoas. Só que mesmo com os recursos digitais, tem pessoas que ainda precisam utilizar as cartas. Geralmente essas pessoas que recebem essas cartas, elas moram em outras cidades ou estados. Como vimos na aula 1, cada gênero textual tem suas características. Agora vamos ver a maneira correta de produzir uma carta. Mas antes vamos entender quem é o remetente ou destinatário de uma carta. Remetente é a pessoa que escreve, que envia a carta. Destinatário é a pessoa que recebe esta carta. Agora vamos estudar um pouco mais sobre a estrutura que uma carta deve ter. Primeira coisa que nós devemos ter na carta é local e data. Logo abaixo, saudação, assunto, conteúdo, despedida e assinatura. Então, o que eu coloco lá na primeira linha? Local e data. Seria a cidade e a data. Saudação. Sempre que nós vamos começar a falar algo para alguém, nós devemos saudá-la. Oi, olá, bom dia, caro amigo, querida tia. Logo após a saudação, vem o assunto conteúdo, o que deseja dizer ou comunicar. Logo abaixo o assunto, nós devemos nos despedir. Beijos, tchau, até logo, fica com Deus. Ou outra coisa. E assinarmos a nossa carta. Por último, a assinatura. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de carta. A carta é enviada ao Sr. Corona que vocês receberam na atividade dessa semana. Quem escreveu essa carta foi eu mesma, tá bom? Eu vou ler para vocês. Carta ao Sr. Corona. Cidrolândia, 22 de agosto de 2020. Caro vírus, como vai você? Por aqui as coisas não vão nada bem, pois você liberou o seu vírus que deixa pessoas doentes. Por esse motivo, temos que ficar em quarentena. Apesar de tudo, eu e minha família estamos bem. Eu preciso te fazer um pedido. Gostaria que você se retirasse do nosso planeta e nunca mais voltasse, para que assim nós possamos voltar à nossa vida ao normal. Estudar, abraçar as pessoas queridas, que os profissionais de saúde possam ter uma vida tranquila e saudável, que as pessoas recuperem seus trabalhos. Enfim, nos deixe viver sem coronavírus. Adeus, professora Patrícia. Observem bem a estrutura da minha carta. Aqui eu iniciei com local e data, né? Logo após, coloquei a saudação, caro vírus. O meu texto, o meu assunto, conteúdo.
Fiz a despedida, né? Me despedi do senhor coronavírus e assinei embaixo. Então, essa é a estrutura que deve ser ao escrever uma carta. Essa é a estrutura que nós devemos utilizar. Quem vai usar essa estrutura agora? Vocês na atividade de vocês, que eu propus para vocês fazerem a cartinha de vocês para o senhor coronavírus. Depois que nós escrevemos a nossa carta, é a hora de colocarmos no envelope para levar até o correio. Para isso, nós devemos preencher o envelope com os dados corretos, para que essa carta chegue ao destino que eu quero, né? Eu usei aqui os dados do senhor Corona, porque a carta, o exemplo da carta aqui do slide, é a carta escrita ao senhor coronavírus, tá? Gente, é uma carta fictícia, tá? Foi uma carta de mentirinha, vamos dizer assim. E o endereço também é fictício. Eu inventei este endereço, porque eu teria que colocar um endereço aqui para poder explicar para vocês, tá bom? Então, na frente da carta, eu coloco os dados do destinatário. Coloquei senhor coronavírus, Covid-19 é o nome da rua, vírus é o nome do bairro, Corolândia é o nome da cidade e o estado eu coloquei a sigla CIV, significando também coronavírus, tá bom? Os CEP são esses números que tá aí, toda cidade tem seu CEP, certo? No verso eu coloco os meus dados, tá? Então nós devemos colocar o endereço corretamente para chegar até onde nós queremos. E o selo? O selo é esta imagem, é um adesivo que o correio cola na carta para provar que aquela carta foi entregue aos correios e enviada pelo remetente, certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijos!